nos preparando para o Dia do Amor em Ação, amém? Ontem nós tivemos uma prévia aqui, meu irmão. Eu não estou bravo, não, falar igual o pastor Rafa. Não, agora eu posso falar que Deus já curou meu coração do Enem bíblico, né? Não, mas eu fico observando algumas coisas. Por exemplo, ontem nós tivemos uma ação social aqui, de uma associação de dentista. Meu irmão, foi tratamento gratuito. Obturação, limpeza. Eu nem imaginava que seria assim, mas trouxeram um equipamento de dentista, uma máquina, aquele motorzinho que faz... Tudo. Tivemos algumas crianças, tratamento gratuito. Limpeza, passou flúor, né? Veio crianças do serviço da Thaís. Né? Teve um menininho aqui que eu acho que, se eu não me engano, fez 5 obturação. E aí, da igreja veio 3 crianças. Não, 3 não, 4, 5 crianças. 7 crianças. Para 3, para 7, Jesus, minha matemática está... E são oportunidades. E graças a Deus que a associação é tão boazinha, provavelmente elas estarão com a gente no Dia do Amor em Ação. Né? Mas aí eu não vou deixar nenhuma criança da igreja passar. Para tirar o, né? Brincadeira, vai. Entrou na fila. Mas são coisas assim muito bacanas, que nem minhas crianças veio, fizeram limpeza, kit higiênico, aprenderam a escovar os dentes. Meu Deus, ou é só lá em casa que tem problema para escovar os dentes? É só lá em casa? Então, meu Deus, é todo dia guerra. E aí vem aqui, aí assim, aí olha que interessante, a doutora, você fala todo dia a mesma coisa, escova o dente, pega isso, pega aquilo, limpa, não ouve. A dentista falou aqui, os 3 chegaram à noite, pai, é hora de escovar os dentes, pega o fio dental, isso e aquilo. Falei, Jesus do céu, vou trazer ela para morar aqui em casa. Então é isso. E aí, o Dia do Amor em Ação, nós já estamos programando, amanhã nós teremos uma reunião de planejamento, só falta a data, porque nós tivemos que trocar a data pelo encerramento da programação do Instituto, que vai ser no céu. E para os meninos, procurar o Dá, Raquel, Pastor Rafa Silva, a galera que é Vanessa, para a gente já começar a se mobilizar como a Pamela sempre fala, é o dia de nós ofertarmos o nosso talento para a nossa comunidade de fé. Tá bom? Glória a Deus. Vamos aí. Abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler primeiramente o versículo 11. Não, vamos ler todo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Como eu falei, estou na minha devocional e voltei a ler, terminei os profetas menores. Né, quem teve no discipulado, eu falei um pouco sobre princípios de liderança no profeta Malaquias. E agora eu estou aqui nos evangelhos. Voltei para o Novo Testamento, estou lendo os evangelhos, e como é rico e como nós temos muita coisa para aprender. Né? E eu gostaria, nesta manhã, falar alguns princípios, a qual o Senhor ministrou muito ao meu coração nesta passagem, tá bom? O Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente, pega no seu espírito, imediatamente, muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-lo, e nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 homens. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles
abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas estava ali assentado alguns escribas que argumentavam em seu coração: Por que fala este homem blasfêmias? Que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentava tanto entre si, e disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por este tempo, pela tua palavra, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, que o Senhor já fez nesta manhã. Nós te bendizemos, te glorificamos. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que a tua palavra possa gerar cura, possa gerar transformação, possa gerar algo do céu, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós repreendemos e anulamos todo o espírito contrário que possa tentar roubar esta palavra. Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito gere vida, gere transformação, gere cura, da mesma maneira que este homem foi curado. Senhor, eu te peço que o Senhor gere cura neste lugar, gere cura na nossa casa, gere cura na nossa família, gere cura aonde nós estivermos, ó Pai. Eu me coloco, Senhor, te peço perdão pelo meu falar, pelo meu pensar, que não seja eu, mas sim seja o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Rapidamente, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor deste evangelho, João Marcos, né? Evangelho de Marcos, mas na Bíblia, Marcos é conhecido como João Marcos. Marcos foi filho de Maria, e segundo a tradição, a sua casa era um ponto, era um QG, onde os cristãos se reuniam em Jerusalém. E conforme alguns historiadores, possivelmente a última ceia pode ter sido na casa da mãe de João Marcos. Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que João Marcos era sobrinho de Barnabé. E outros dizem que ele não era sobrinho, ele era primo de Barnabé. A história nos ensina e nos mostra, eu já falei aqui antes em um outro texto que eu preguei em Marcos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele, segundo, foi que deu base para alguns outros, para os outros evangelhos. Embora Mateus andou com Jesus, né, Lucas não andou com Jesus, mas foi testemunha ocular do ministério, né, perguntando para os apóstolos, viveu. Lucas foi um dos companheiros missionários de Paulo. E Marcos pode ter se convertido ou em alguma reunião na casa da sua mãe, e alguns historiadores dizem que ele se converteu pela pregação de Pedro. E os relatos dizem que embora os historiadores dizem que Marcos tenha participado e visto uma parte
do ministério terreno de Cristo, mas o Evangelho de Marcos é baseado no testemunho de Pedro. Pedro dá o testemunho, ele acompanha, Pedro acompanha o cristianismo de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta de 55 a 70 depois de Cristo. E Pedro tinha uma relação muito íntima de Marcos, de discípulo e discipulador. Porque lá na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, diz que Pedro chama Marcos do meu filho na fé. Da mesma maneira que Paulo chamava Timóteo, da mesma maneira que Paulo chamava Tito, Pedro era o líder de Marcos. Marcos também cooperou com o ministério de Paulo e Barnabé. Lembra quando Paulo começa o seu ministério, quem fez a primeira viagem missionária? Paulo e Barnabé. E Marcos também, nesta primeira viagem missionária, Marcos era cooperador do ministério de Paulo e Barnabé. Mas chegou um momento que o João Marcos declina na sua fé. Está lá em Atos capítulo 13. Declina e deixa e vai embora. E quando Paulo vai começar a sua nova viagem missionária, Barnabé quer restituir, quer trazer de volta João Marcos para a viagem missionária. Aí aonde houve uma discussão, um contratempo entre Paulo e Barnabé. Aí eles se separam. Eles se separam. Paulo segue com seu novo parceiro missionário, Silas, que aí então, a partir daí você vê Silas e Paulo na prisão, enfim, e Barnabé pega João Marcos e vai para uma outra direção, vai para Chipre. Mas uma coisa que me chama a atenção, que é no poder do Evangelho de Deus, é no poder da graça de Deus, que quando você vai lá para o livro de Timóteo, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o que Paulo pede para Timóteo: Timóteo, traga João Marcos, porque ele é necessário para mim no meu ministério. Ele seria muito proveitoso para o meu ministério. O que é isso? A restituição do poder do Evangelho. O Evangelho de Marcos foi escrito para os gentios, para os cristãos gentios, especialmente para os cristãos de Roma. E por isso que no Evangelho de Marcos, diferente dos outros evangelhos, ele fala muito sobre algumas doutrinas judaicas. Por quê? Porque ele estava falando para gentio, e ele tinha como responsabilidade de trazer fundamentos teológicos, fundamentos da sombra do Velho Testamento para os novos cristãos. Então, baseado neste contexto e baseado nesta introdução, o Hernandes Dias Lopes fala assim, em guiso de entendimento, né? Eu gostaria de nós atentarmos a este texto a qual nós lemos, Marcos capítulo 2. Aqui fala de um milagre, aqui fala de algo poderoso que Jesus fez, né? E o interessante que fala que em Cafarnaum, depois que Jesus foi expulso de Nazaré, depois que Jesus foi expulso de Belém, ele faz a sua moradia em Cafarnaum. E aí ele volta para casa, e ele começa a fazer milagres.
E uma coisa que me chama a atenção, lembra qual a primeira frase que eu falei assim? Repita comigo este texto, esta frase, imediatamente. E eu estou lendo o livro de Marcos. Quantas vezes o evangelista Marcos, o escritor do evangelho de Marcos, Marcos diz assim, imediatamente. Imediatamente ele foi curado, imediatamente a casa se encheu. É o evangelho do imediatamente. Um grande teólogo, William Hendricks, diz que estudioso, e ele é estudioso principalmente do Novo Testamento e dos Evangelhos, ele diz que existe um grande contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Quando nós observamos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o que Deus está fazendo? O que o evangelista Marcos está fazendo? Ele está falando e trazendo uma base do poder e da glória de Jesus Cristo. Ele ali começa falando do João Batista, e o legal é que o Evangelho de Marcos é um evangelho do resumão. É do resumão, tudo muito rápido acontece. Né? Não é explícito, assim, detalhado como o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de Mateus. E ali ele começa falando de João Batista. Ele fala do batismo de Jesus, onde o próprio Deus afirma a sua divindade, quando lá no capítulo 1, no versículo 11, diz assim, veio uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. A partir dali, ele é batizado. Para onde ele vai? Para o deserto. Ele é levado para o deserto pelo Espírito, para quê? Para ser tentado. Depois ele começa chamando os seus discípulos, Pedro, André, Tiago, João. O que eles fazem? Larga tudo e segue a Jesus. Jesus entra na sinagoga, expulsa um espírito imundo de um homem endemoniado. Alguns brincam, o único milagre que ninguém gostou que Jesus fez, curou a sogra de Pedro, né? Brincadeira, sogras. Você que não é sogra um dia vai ser, então não dá risada. Ele cura a sogra de Pedro. Ele cura os leprosos. Jesus mostra de uma maneira específica, de uma maneira literal, a glória do Messias. Aí nós vamos para o capítulo 2. Aí no capítulo 2 começa as oposições ministeriais de Jesus. É aí aonde, trazendo para o nosso contexto geral, contexto atual, é aí aonde começa as batalhas do ministério de Jesus. No capítulo, se você vê aqui no texto que nós acabamos de ler, o que os fariseus fizeram? Só esqueceram que Deus era Deus, não é verdade? Eles começaram a pensar na mente. E Deus vai lá, Jesus vai lá e revela o que eles estavam pensando. E o que eles estavam pensando? Esse cara está blasfemando. Olha quem é esse cara falando que só Deus pode perdoar pecado. Ali já começa. Aí se você vai para o capítulo 3, o que eles fazem imediatamente? Eles se reúnem com os herodianos. Para quê? Vamos matar esse macho. Rapidinho, né, irmãos? Estou no espírito, irmão. Ou melhor, estou na fiação, né? Conforme os nossos irmãos. Mas quando você observa este texto, eu me atento para 3 grupos de pessoas que estão presentes. Quem é as primeiras pessoas que aparecem neste texto que eu gostaria de atentar? Os 4 amigos que levaram o paralítico. No versículo 3 diz assim: e vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado
por 4 homens. Uma coisa que eu tenho aprendido e uma coisa que este pastor que estará aqui pregando no encontro de casais, ele começou dizendo algo: meu irmão, seu casamento pode estar o melhor casamento possível. Aleluia, glória a Deus, você está aqui, seu casamento vai ficar melhor. Mas eu não estou jogando praga. Mas um dia o seu casamento vai precisar de alguém. Trazendo para a nossa vida cristã, nós sempre vamos precisar de alguém. Não existe cristianismo de carreira solo. Não existe cristianismo dentro de casa. Não existe cristianismo fora da comunhão da igreja. Você sempre vai precisar de alguém. E aqui nós encontramos homens dispostos a se esforçar para levar alguém até Jesus. Aí a primeira pergunta que Jesus fez para mim: qual é o esforço que você está fazendo para levar pessoas para Jesus? Qual é o esforço? O que nós estamos fazendo para levar pessoas até Jesus? Lembrando, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. E o interessante é que os homens não conseguiram chegar até Jesus. Ele não ia conseguir porque ele era paralítico. E além dele ser paralítico, o que o texto diz? Existia uma multidão na porta. E aí o que acontece? Pensar fora da caixinha. Não se mover pela circunstância. Os 4 homens chegam diante da casa aonde Jesus estava. Eles veem uma multidão. Eles estão com um homem precisando de algo. O que eles fazem? Meu Deus, eu não vou conseguir. Eles vêm e pensam fora da caixinha. O que acontece? Eles falam assim: opa, o que eu vou fazer? O texto diz que eles fazem o quê? Sobem. Você já parou para pensar? Agora eu tô viajando. Quando você assiste The Chosen, você começa a viajar em algumas coisas. Você imaginou esses caras subindo para o telhado da casa com um paralítico? Foi fácil ou difícil? Tenho absoluta certeza que foi difícil, mas eles não pensaram na dificuldade. Eles pensaram que ali tinha um homem que precisava de Jesus. Eles não olharam a circunstância, eles olharam o que precisava ser feito. E muitas vezes a gente não olha assim. Muitas vezes a gente só reclama. Muitas vezes a gente só fala. Esses dias meu sobrinho me deu um sermão. Estava ali na correria e tal, isso e aquilo outro. Ai meu Deus, faz comida. Ai meu Deus, troca roupa. A menina esquece a mochila na casa. Jesus tem que pegar a mochila, levar para a escola. Aquela loucura. Aí ele para e fala assim: ô tio. Falei, fala, para de reclamar, cara. Falei, por quê? Você só está fazendo o que precisa ser feito. Falei, Jesus do céu. Esses caras estavam fazendo o que precisava ser feito. Eles eram leal àquele homem. Aí vem naquela nova historinha: você é a média das pessoas, das 5 pessoas que estão com você. Meu irmão, quem você está levando para Jesus? Quem você está levando até Jesus? É a pergunta que Jesus nos deixa nesta manhã. Eles tiveram visão, meu irmão. Eles não se conformaram. Eles não se moldaram por aquilo que eles estavam vendo. Eles viraram os Thundercats daquela época. Me dê a visão além do alcance. Thundercats. Vocês dão risada, né? Deus deu a visão para eles além do alcance. E eles falaram: meu Deus, eu vou fazer algo. Sabe por quê? Lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 28, diz que a fama de Jesus já corria por toda Jerusalém, por toda a Judéia. Ou seja, esses homens sabiam
quem era Jesus. Por isso que eu e você somos chamados para levar pessoa até Jesus. Eles tinham a visão que Jesus poderia curar aquele homem. E a visão deles determinou a maneira que eles se posicionavam. A visão que você tem vai determinar a posição que você vai ficar. A visão que você tem vai determinar a maneira que você vai viver. Aqui não é o evangelho do sim salabim, meu irmão, mas Deus está querendo mudar a maneira que nós enxergamos o mundo, a maneira que você enxerga a pessoa que você está orando e ela não quer saber de Jesus, a maneira que vai mudar a visão da maneira da tua casa, da tua família, dos seus filhos. A visão que você tem vai mudar a maneira que você vive. Quando você tem uma visão, meu irmão, você vai ser guiado por esta visão. Lembra o povo no deserto, qual era a visão que eles tinham? De manhã, uma nuvem. E de noite, uma coluna de fogo. E a nuvem e a coluna determinavam para onde eles estavam indo. Meu irmão, a visão que Jesus vai entregar para a sua vida, a visão que Deus já entregou para a sua casa, vai determinar os seus passos. Quando você tem uma visão, você vai ser guiado por esta visão. Esses homens tinham uma visão e eles foram guiados por esta visão. A sua visão vai determinar a sua ação. O mundo, meu irmão, é guiado por quem tem visão. Eu não estou falando aqui do mundo corporativo, também do mundo corporativo, mas eu tenho entendido que Deus está chamando a igreja, Deus está chamando homens para que tenham a visão, para determinar o futuro da nossa geração. Eles não só tiveram visão, eles tiveram determinação. Eles não pararam no meio da adversidade, eles não pararam no meio do caminho. Eles tinham muito determinado. Eles não ligaram para o peso, eles não ligaram para a multidão, eles não ligaram para nada. Eles estavam determinados a levar aquele homem até Jesus Cristo. E meu irmão, muitas vezes eu e você vamos ter que carregar peso. Eu estou dizendo, você vai ter que carregar peso para levar pessoas até Jesus. Carregar peso é uma coisa, agora ser tonto é outra completamente diferente. O que o nosso pastor ensinava, pastor Rafa? Saída honrosa. E daqui a pouco eu vou falar, calma que vai chegar o ponto bom. Tem pessoa que não quer, meu irmão, saída honrosa. Beijo, tchau, Deus te abençoe. Está aqui meu número de telefone, quando você precisar, liga. Mas, porém, todavia, quando observamos o Evangelho é comprometimento de apontar pessoas para Cristo. Eles tiveram que vencer a multidão. E aí eles tinham a certeza que, independente da circunstância, eles tinham a certeza e tinha a garantia que, independente do que acontecesse, Jesus tinha a solução e o jeito para a vida daquele homem. Eles não desistiram. Não desistiram diante das dificuldades. Eles não foram aqueles que morreram no deserto. Eles não pararam. Não podemos parar cedo demais, meu irmão. E hoje, infelizmente, nós estamos numa geração que qualquer coisa para. E sabe qual é a primeira coisa que joga para fora? É a igreja. Ah não, a igreja está tomando meu tempo, isso e aquilo. Fora, não! Deus está nos chamando para ir até a última consequência.
Não podemos desistir mediante as dificuldades. E aí o que o texto diz? O que Jesus fala quando eles pegam o homem, desce lá no lugar onde Jesus estava? O que Jesus olhou? A fé daqueles homens. O texto não é claro. Quando você vai estudar, alguns dizem que o homem também tinha fé, mas o texto é bem claro. Deus olhou a fé deles, incluiu a fé dos 4. Ou seja, a sua fé, meu irmão, vai levar homens a Cristo. Só alguém movido por fé que é capaz de se esforçar para levar as pessoas para Cristo. E sabe por que muitas vezes a gente não queremos encaminhar, não queremos levar ninguém para Cristo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem nos faltado fé. Eu já fui falar, não, vamos, aquele ali, eu passei por isso. Lembra uma vez quando Jesus pegou eu e meu irmão lá na igreja, o pastor falou assim: ore pela pessoa mais difícil que você acha que vai aceitar Jesus. Aí o Roger pegou na minha mão e falou assim: o pai. Eu falei: você está doido? E a gente tem se tornado terreno. A gente quer resolver os nossos problemas com as nossas forças terrenas. Uma coisa que eu e a Pamela temos treinado, meu irmão, estou falando da minha realidade. A realidade de criança, a realidade de família é bênção, meu irmão. Aí ontem eu estava ali terminando a minha ministração. Acordaram 8 horas da manhã para vir para cá. Passaram o dia inteiro correndo. Mas chegaram 10 horas da noite, ainda a bateria estava 99, assim, sabe, estralando. Aí vai dormir estralando. Aí um começa a mexer com o outro. Um começa a puxar o cobertor do outro. Um começa a jogar travesseiro no outro. E aí a Pamela entrou no quarto. Dou 5 minutos. E eu lá embaixo fazendo a ministração na paz. Aleluia. De repente eu começo a ouvir: Senhor Jesus, essas 3 crianças, aí meu sobrinho estava lá também, essas 4 crianças é do Senhor. Pai, que eles se convertam de verdade. Essa qualquer desobediência, e começou a orar. Meu irmão, 2 minutos todo mundo dormiu. E aí a gente quer falar: não, meu irmão, vamos olhar primeiramente de uma maneira de ser crente. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Não estou dizendo que nós temos que espiritualizar tudo não, mas ora, meu irmão, busque a Deus, meu irmão. Deus fala, a Bíblia diz que vai para o seu quarto secreto, busca Ele em secreto, que Ele vai te revelar em secreto. E aí você vai ser movido por fé, não vai ser movido pela circunstância. Você vai ter batalha, mas você vai ficar de pé. Você vai ter dia que você vai cair, mas você vai levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Provérbio diz que o homem prudente pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. Então tá bom, Jesus. Aí você pega esse texto e vai falar: por isso que eu vivo caído. Não, o seu lugar não é o chão. O seu lugar não é o chão. Aí tem muito crente aí moderninho, gosta de viver no chão. Você não é esfregão não, meu irmão. Você é a águia. Você é um filho de Deus. Você não é esfregão. Você é a tocha do, oh, aleluia, a labareda de fogo. Hoje Deus vai te dar fé para encaminhar pessoas a Jesus. Eles foram movidos pela fé e agiram mediante a sua fé. Então esses são os 4 homens. Aí qual é o segundo grupo? A multidão. A multidão era o que para aqueles homens? O versículo 2 e o versículo 4 diz o quê? O versículo 2: imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los. Versículo 2. Versículo 4: e eles não podendo aproximar-se dele. Ou seja, a primeira coisa, você precisa pessoas para te levar a Jesus, e você precisa levar pessoas até Jesus. E aí é tudo lindo e maravilhoso? Não, aí vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Multidão. E não só a multidão tem o quê? Os obstáculos.
E aqui os obstáculos também não era só apenas a multidão. Deixa eu te dizer, meu irmão, na caminhada cristã, na vida cristã, sempre vai ter obstáculos. Sempre vai ter obstáculos. Uma coisa que Deus ministrou eu bem novo convertido. Você sem Cristo, você sem a presença de Jesus, o obstáculo é um blocozinho. Você vai lá, tropeça, cai e acaba a sua vida. Mas a partir do momento que Jesus passa a ser Senhor e autor e consumador da sua vida, os obstáculos vão aumentando. E você vai passando. Você vai passando. Só acontece só comigo ou com vocês também? Quando você passa por uma dificuldade, você fala assim: meu Deus, eu não pensei que eu ia passar isso. Eu acredito que a maioria já pensou isso. Meu Deus. Aí quando você olha, você fala assim: meu Deus, eu passei. Sabe por quê? Porque Deus vai te dando força. A multidão é natural. A multidão, os obstáculos são naturais da vida cristã. Qual foi o obstáculo desse homem? A multidão. Como vi no versículo 2, no versículo 4 foi o quê? A multidão impedia o homem de chegar até Jesus. A multidão estava bloqueando a porta. A multidão era uma espécie de cordão de isolamento. Eu trabalhei na área política uma vez. Meu Deus, a coisa mais difícil era chegar Um dia eu estava lá no Palácio dos Bandeirantes fazendo um evento para chegar perto do governador, meu filho. Cordão de isolamento, adversidade. Sabe qual é a pergunta que eu gostaria de fazer para nós hoje, nesta manhã? Qual é a multidão que tem nos impedido de chegar até Jesus? Alguma multidão se chama tradição familiar. Não, mas minha mãe era isso, meu pai era isso, meu bisavô era isso, eu tenho que ser isso. Não, você tem que ser aquilo que Deus tem para você. Para alguns a multidão é o trabalho. Trabalho. Algumas multidões para alguns é o dinheiro. Hoje é a fama, é os likes. Alguma multidão tem colocado a desculpa, e eu quero que seja muito bem claro isso que eu vou dizer, meu irmão. Qual é o nosso primeiro ministério? Nossa família. Mas qual é o nosso primeiro mandamento? Buscar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A sua família não pode roubar o lugar de Deus na sua vida. A sua família é o complemento que Deus está te dando para levar a sua família para Cristo. Isso é o seu primeiro ministério. É você orar dentro da sua casa, é você abrir a Bíblia dentro da sua casa, é você abençoar seus filhos dentro da sua casa. Não pode roubar. Outros obstáculos, a multidão era um obstáculo. Outro obstáculo, sabe quem era? Os religiosos, os escribas, os fariseus, que estavam ali como espião. Lembra lá no texto que diz no versículo que eles pensaram: quem é esse cara quer fazer pensando que é Deus? Lá no versículo 6, no versículo 7, ali estavam assentados alguns escribas que argumentavam no seu coração, porque este homem fala blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Teologicamente esses caras estão certos. Quem só pode perdoar pecado? Deus. Mas ele só não sabia que quem estava na frente dele era o Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer o quê? Que também pode acontecer da gente vir, ouvir e sair do mesmo jeito. Eles estavam ali
supostamente para pegar Jesus em alguma heresia, em algumas blasfêmias. Eles não estavam ali ouvindo sinceramente, eles estavam ali para aprender alguma coisa contra o mestre. Qual era a missão deles? Bem clara. Eles eram os religiosos, eles eram os fiscais religiosos. Eles estavam ali no nome do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era aqueles caras responsáveis para certificar da organização ortodoxa do culto judaico. Como eu disse ali, a oposição deles era tão grande, eles eram tanto um obstáculo, que no capítulo 3 eles se reúnem para tramarem a morte de Jesus. Esses caras nos mostram que é possível estar diante de Jesus, ouvirem a palavra de Deus e sair da mesma maneira, ou até mesmo pior do que eles entraram. Quando você vê The Chosen lá, os fariseus veem Jesus fazendo milagre, eles saem de lá como? Endemoniado, querendo bater em Jesus. Eles chegaram só com a dúvida, saíram de lá com capeta. O que tem a ver isso com a gente? Quantas vezes a gente vai para a presença diante de Jesus e sai da mesma maneira? Por quê? Muitas vezes a gente está questionando o pregador. Muitas vezes está olhando para que não tem que olhar, e Jesus está nos ensinando a olhar para Ele. Qual era o olhar dos 4 homens e do paralítico? Qual era a visão deles? Se eu apenas tocar, como diz a mulher lá do fluxo do sangue, eu serei curado. Ei, Jesus quer quebrar toda a religiosidade da minha vida e da sua vida. Jesus quer tirar todo o bloqueio, Jesus quer tirar todo o obstáculo que nos impede de chegá-lo para viver a glória de Deus. Aí vem a terceira e última pessoa que eu quero falar nesta noite. Ou nesta noite não, nesta manhã. Fala igual o pastor Rafa, é acostumado, né, irmão? Estava pregando sua noite e tal. Nesta manhã, o paralítico. Quando olhamos para o paralítico, ele chega na cama, ele chega paralítico, cativo, e foi embora livre. Ele chegou carregado e foi embora carregando a sua cama. Ele dependeu dos seus amigos até o encontro com Jesus. Aí aqui o que eu aprendo, meu irmão? Vai chegar um momento no seu cristianismo que você vai ter que ser responsável por você mesmo. Nós vamos na contramão da nossa, antiga dispensação, que na antiga dispensação o líder de célula era babá, e pastor era o diretor da creche. Não era pastor assim? Sabe, tem o diretor da creche, as tias da creche e os bebês. O pastor era o diretor da creche, as tias da creche eram os 12, e os bebês eram os 144, 1728. Para com isso, meu irmão. Eu não estou dizendo, lembra? Os caras levaram ele para Jesus, e imediatamente ele se responsabiliza. Pega a sua cama e sai fora. Aí a gente quer ser um eterno bebê. Meu irmão, Jesus não te chamou para ser um eterno bebê. Jesus não te chamou para ficar tomando leitinho por anos e anos. Chegou a hora do leite, aleluia, glória a Deus. Tem a hora da papinha, aleluia, glória a Deus. Tem a hora da fruta, aleluia, glória a Deus. Tem a hora da feijoada. Coisa robusta, eu vou ser crente de verdade. O cara vai me levar na cama até eu encontrar Jesus. A partir que Jesus vai tocar e eu vou ser curado e eu vou sair andando, eu vou pegar a minha maca e vou dar linha. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Isso não quer dizer que você não vai ter que ligar às vezes para um pastor e dizer: pastor, eu quero conversar com você. Só não liga se o seu problema for um dos 7 pontos dos homens lá. Se ligar eu não atendo. Faltou no culto, problema teu. Liga para o Frank, que ele vai dar os 7 pontos. Eu passo o telefone do Frank. Mas brincadeira, vai chegar um momento que você vai precisar sim.
Mas Deus não quer que você seja um babazinho, um bebezinho, gluzinho todo o tempo não, meu irmão. Deus não quer que você fique ouvindo todo dia, às 8:30 da manhã, meu queridinho. Eu escuto todo dia da manhã. Meu queridinho. Agora ele é o Billy Graham, né? Você viu que agora ele meteu o Billy Graham. É meus lindos, é verdade, é meus lindos. É bênção, você pode ouvir meus lindos, aleluia. Mas chega uma hora que você tem que parar de ouvir meu lindo e ouvir raça de víbora, se converta. É verdade, meu irmão. Se converta, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus falou? O que é tomar cruz, meu irmão? É tiro, porrada e bomba. Vai ter momento que você vai parar, você vai chorar. Tem momento que você vai ficar desesperado. Você vai momento que vai tirar o cabelo, mas aleluia, você vai ficar ali parado. Eu me lembro quando o Ben-Uzak nasceu, Jesus do céu. Quantas vezes eu fui para o banheiro chorar. Jesus, você errou, não era conseguir ser pai nem de meio, você me mandou 2. E eu ia chorar. Mas eu saía daquele banheiro e ia trocar fralda. Eu saía daquele banheiro, eu acordava 3 horas da manhã para dar mamar. Porque nós precisamos fazer o que é necessário. Deus não quer que a gente seja o bebezinho eterno. A partir da sua cura, Ele se responsabilizou para andar o seu caminho. Ele deixou de ser preso. E aí Ele leva seu leito. E Ele carregava várias marcas, meu irmão. Quais eram as marcas deste homem? Ele vivia sem esperança. Ele vivia uma prisão no seu próprio leito. Aí Jesus começa as curas na vida desse homem, porque não foi só a paralisia. Ele vai buscar Jesus por uma coisa secundária, que para ele era prioridade. Mas Jesus não olha como os homens veem. Jesus é o especialista Thundercats, ele olha além do alcance. E aí o que Jesus faz? Abre um novo caminho para este homem. Qual é a primeira coisa que Jesus cura dele? As suas emoções. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 2, fala sobre esta mesma história. Lá em Mateus, Jesus diz para ele assim: Jesus, vendo a fé daquele homem, trouxe o paralítico e disse: Filho, tende bons ânimos. Tende bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Atrás da paralisia deste homem, havia umas emoções destruídas, havia um ânimo abalado. A sua vida emocional estava abalada. Imagine naquele contexto histórico, o cara ser paralítico. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Qual era a parada dele? Quando Jesus chega lá, qual é a primeira coisa que ele fala para Jesus? Jesus, eu não consigo, eu tento, mas quando eu vou, os caras já estão lá dentro. Ou seja, ele tinha limitação. Ele tinha as dores, e ele falava, não tenho ninguém. Lembra que ele falou, eu não tenho ninguém. Ele vivia uma vida aquém da sociedade, ele vivia uma vida destroçada emocionalmente. E quantas vezes a gente chega diante de Deus com as nossas emoções destroçadas. Jesus enxerga naquele homem uma alma ferida. Jesus enxerga naquele homem uma alma destroçada e machucada pela história da vida dele, pelas consequências daquele homem, a consequência que aquele homem estava, as condições que aquele homem se encontrava. E aí, antes de Jesus curar o corpo, Jesus quer curar suas emoções. E hoje, na era que nós temos, muitas doenças são resultados de emoções machucadas. Aqui nós temos terapeutas, aqui nós temos psicólogas. É estatística. Muitas doenças da atualidade são doenças psicossomáticas. Vem da nossa alma, vem dos nossos traumas. Por isso que Jesus quer curar, antes de curar a sua dor física,
Ele quer curar a sua dor emocional. Hoje nós estamos na geração mais doente emocional. Augusto Cury diz que estamos nos mendigos emocionais. O que mais nós temos visto por trás daquelas fotos cheias de filtros? Estão emoções destruídas. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu sou. Eu preciso ter. Mas Jesus olha além do alcance. Jesus está olhando exatamente quem você é. Jesus olhou exatamente quem aquele paralítico era. E o que ele disse? Filho. Será? O texto não é claro, o texto não diz isso. Mas será que ele já tinha ouvido uma palavra tão afetiva como essa, dizendo: filho? O caminho da cura. Lembra da mulher samaritana? A mesma coisa. Ela veio lá querer ter uma discussão teológica com Jesus. Quando acabou, disseste bem, quando você já teve sim, que o que você tem não é teu. O que aconteceu? A máscara daquela mulher caiu. As emoções daquela mulher caiu. Aí Jesus falou assim: eu sou a água da vida. E aí a gente vê vários tipos de pessoas. E sabe que uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, meu irmão? Essa cura emocional é constante. Uma pregação que a Pamela fala: recalcule a rota. Você vai ter que recalcular a rota todos os dias. Vê se há em mim, sabe quando o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau? Não é no dia da sua conversão, não. É todo dia você levantar Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau. Esses dias eu estava fazendo uma análise, meu irmão, passando algumas lutas emocionais. Eu parei, meu irmão, Deus me levou lá para a minha juventude. Quando eu era rejeitado pela história da minha família, as pessoas não podiam brincar comigo. E ali veio um sentimento de rejeição. E eu caminhei com isso por muitos e muitos anos. E aí de repente eu vejo na minha história atual vestígios de rejeição. Quando eu me sinto rejeitado, eu viro um bicho. Eu fico bravo. Eu perco a linha. Analisando todos os dias. Por quê? Porque Deus só não quer curar o seu físico. Ele quer curar você por completo. Aí a gente vê pessoas, sabe aquelas pessoas que roda e não sai da roda? Anda e acaba morrendo na praia, sabe? Deus não te fez isso, meu irmão. Hoje Deus quer curar a sua alma. Hoje Deus quer curar o seu espírito. Hoje Deus quer curar as suas emoções, para que você saia daqui com uma cura completa. E eu não estou dizendo que eu estou atrás, vou atrás de terapeuta. Porque Deus deixou a ciência para quê? Só cuidado com um terapeuta humanista. Porque o terapeuta humanista diz que a culpa é de quem? O problema é o quê? A culpa. A culpa. Aceite a sua culpa, aceite o seu pecado, tá bom. Não. O problema não é a culpa, o problema está chegando. Jesus chama ele de filho. Jesus olha para ele de uma maneira diferente que a sociedade olhava. Porque a sociedade olhava, pelo menos, não estou dizendo dos 4 amigos que levou, mas creio eu que a maioria da sociedade olhava ele simplesmente como um paralítico. E aí Deus traz uma restauração social na vida desse homem. Jesus mostra afeto, carinho, filho. Antes de Jesus curar o seu físico, Jesus quer curar as suas emoções. Jesus quer curar o seu psique. Jesus não só queria curá-lo, Jesus queria dar um encontro real e verdadeiro para este homem, para que a sua vida nunca mais fosse a mesma. Primeiro,
você precisa ter pessoas que te levem a Jesus, e você precisa levar pessoas até Jesus. Segundo, vai ter obstáculo, vai ter batalha, vai ter fariseu, vai ter pessoas apontando o dedo para você. E para crente, né? Ih, tá vendo? É crente. Terceiro, vai ter o paralítico. E aí o paralítico, Deus não quer só curar o físico. A primeira coisa que Ele quer curar é as emoções. Aí depois das emoções, Ele vai para a principal coisa, que é o quê? A cura espiritual. A cura espiritual é a principal cura que eu e você precisamos ter. Onde é a cura espiritual? Ele diz: meu irmão, os seus pecados estão perdoados. Meu irmão, sabe qual é o maior problema da atualidade hoje? Se chama pecado. O pecado é a maior tragédia na vida do homem. O pecado é o maior amigo de Satanás, e o pior amigo do homem, o pior amigo de Deus. Porque a Bíblia diz que o meu pecado faz separação entre eu e Deus, entre o homem e Deus. O pecado, meu irmão, é a única coisa que pode afastar o homem de Deus. Por isso que Jesus vai na causa. Muitas vezes a gente está querendo a febre. Meu irmão, a febre é sinal do quê? De infecção. É o resultado. Aí às vezes a gente vê pessoas mal-humoradas, vê pessoas longe da presença de Deus. Sabe o que é pecado? E Deus, Jesus quer tocar onde realmente é o problema. E eu não estou dizendo que a sua, não sou daquele que antigamente qualquer problema emocional era pecado, não. Mas o que eu estou querendo dizer, no caso deste homem, o maior problema dele era o pecado. E o pecado, meu irmão, só existe uma solução para o pecado. Só existe uma solução para o pecado: Jesus Cristo e arrependimento. Jesus Cristo e arrependimento. Aí, por quê? Lembra lá da briga teológica com os fariseus? Que eu falei? Mas quem é esse cara? Só Deus pode perdoar pecado. Sim, só Deus. Só Jesus pode perdoar pecado. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode te dar uma nova chance. Só Jesus pode mudar a história da sua casa, da sua família. Aqui nós estamos num caminho, meu irmão. Aí Jesus cura as emoções. Jesus cura o espiritual. E aí ele vai para o terceiro e último, que é a cura física. Olha que interessante, qual foi a prioridade do homem? Não era a cura física? E foi a última coisa que ele recebeu. Sabe por quê? Deus nunca vai nos dar do jeito que a gente quer. Deus vai nos dar conforme a vontade dEle. Antes dele ser curado, ele precisava ter as emoções tratadas. Antes dele ser curado, ele precisava ser perdoado pelos pecados dele. Aí ele recebe a cura. É a última coisa que Jesus faz na vida dele. E aí, qual é o resultado? Como termina o versículo 12 dizendo? Diz assim: imediatamente o homem se levantou, tomou o seu leito, saiu da vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos isso. O milagre da vida deste homem foi tanta, meus irmãos. O fariseu teve que ver, não reconheceu, saiu lá do mesmo jeito, mas uma grande multidão reconheceu. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Não importa aonde você está paralisado, não importa a maneira que você está vivendo, importa que Jesus quer tocar na sua vida. Hoje, nesta manhã, Deus quer tocar nas suas emoções. Nesta manhã, Deus quer tocar no seu espírito. Nesta manhã, Deus quer tocar no seu físico. Para quê? Para que você seja um testemunho vivo aonde você estiver. Para que você seja bênção.
E o texto diz, terminando, que o paralítico voltou para onde? Para casa. Foi cumprir o principal ministério. Deus quer que você seja curado para voltar para sua casa. Deus quer que você seja curado para que você gere o reino de Deus aonde você estiver. Esta manhã é dia de colocar as paralisias, de colocar os obstáculos no altar do Senhor. Ele pode, meu irmão. Ele quer. Ele é capaz. Ele é o único que pode gerar algo do céu na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei como você chegou aqui. Ah, pastor, mas eu tenho... Meu irmão, não sei quanto tempo você tem de crente, eu não sei como está a sua vida cristã, mas talvez você possa ter chegado aqui diante de Jesus da mesma maneira que este homem. E da mesma maneira que você chegou aqui, como este homem, Deus quer que você saia daqui da mesma maneira que este homem saiu. Carregando o seu leito, glorificando a Deus e sendo um testemunho vivo aonde você estiver. É para isso, meu irmão. Deus não nos trouxe à terra para ser milionário, embora se Ele quiser que a gente seja milionário, aleluia, glória a Deus. Mas os meus milhões vão servir ao Senhor. Deus só nos trouxe à terra para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É deixar Deus tocar nas nossas deformidades e trazer músculo, trazer vida. E hoje, da mesma maneira que Deus falou para aquele homem, Deus está nos dizendo nesta manhã: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu não estou aqui desdenhando da tua dor, eu não estou aqui desdenhando da tua luta, eu não estou aqui desdenhando do teu obstáculo, nem mesmo desdenhando talvez da tua paralisia. Eu estou dizendo que tem um Deus Todo-Poderoso dando uma ordem do céu para mim e para você, dizendo que tem um Deus que cura, dizendo que tem um Deus que restaura, dizendo que tem um Deus que dá novos sonhos, dizendo que tem um Deus que dá novos planos, dizendo: levanta e anda, meu filho, levanta e anda, minha filha. O seu lugar não é na cama, o seu lugar não é no chão, o seu lugar é para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, cura, e é no caminho, meu irmão. Não espera ser curado para levantar. Lembra dos leprosos, onde eles foram curados? Ah, não, eu vou ficar aqui, quando Deus fazer eu vou. Não. Os leprosos nos ensinam que é no caminho que às vezes a cura vem. A cura pode vir imediatamente, a cura pode vir instantânea, mas a cura também pode vir progressivamente. Esses dias Deus me lembrou. Janeiro de 2020. Um mês, final de janeiro, começo de fevereiro, um mês antes de começar a pandemia, eu fui num evento no Morumbi, no Descende. Encheu o Morumbi, encheu o Allianz Parques, encheu o Mané Garrincha lá em Goiânia. E alguns sabem, eu tinha uma hérnia de disco que o Júnior uma vez teve que me tirar travado, né? Não vou contar os detalhes que, né? Travado lá de casa. Ele e meu pai me colocou direto, fui para o hospital, travado. E naquele dia, eu senti um fogo na minha coluna. Lembro como hoje, estava cantando a menina do Dunamis e o Morada. A chuva começou a cair só no Morumbi. Não sei se foi só no Morumbi, mas no Allianz Parques não choveu. E aquela chuva e a presença de Deus, e ali começou a subir um fogo na minha coluna. Para a honra e glória do Senhor, faz 5 anos que eu não sinto dor de coluna. Aí esses dias eu estava orando, falando: Jesus, você me curou. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Não estou determinando Deus não, tá? Não sou aquele que determina Deus não. Cura, não. Mas eu estou indo para os pés do Senhor, aonde a cura. Eu estou indo para os pés do Senhor, onde há libertação. Eu estou indo para os pés do Senhor, aonde há restituição. Levanta.
coloque de pé, meu irmão. Eu não sei você, mas é nítido. Não sei você, mas é nítido e claro a presença do Senhor neste lugar, nesta manhã. Eu tenho certeza que da mesma maneira que Jesus não permitiu que aquele homem saísse daquele lugar do mesmo jeito, eu tenho a certeza que Jesus não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Jesus está aqui. Eu sei que Jesus está aqui. Deixa Ele te tocar, meu irmão. Deixa Ele tocar nas suas emoções. Deixa Ele tocar no seu espírito. Deixa Ele tocar no seu físico. Se preciso for, faça como os amigos. Passe por todos os obstáculos. Passe por toda a palavra contrária. Passe por toda a mentira que já foi liberada sobre a sua vida. Talvez você está parado nas mentiras que já foi liberada sobre a sua vida. Você não pode, você não consegue, você não vai dar em nada. Está vendo? Você é desastrado. Ei, o Senhor está aqui nesta manhã. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Fite os seus olhos a Ele. Comece a falar com Ele. Ele está aqui, meu irmão. Melhor do que você repetir uma oração que o pastor ensina, é você falar diretamente com Ele. Tenha fé, meu irmão. Nesta manhã, se decida ser uma pessoa que vai levar as pessoas para Jesus. Decida ir até Jesus. Deixa Ele tocar nas suas emoções. Deixa Ele tocar no seu espírito. Deixa Ele tocar no seu físico. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Eu creio, ó Deus, que esta manhã é manhã de cura, manhã de milagre, manhã de prodígios e maravilhas. Nós cremos, ó Jesus. Nós cremos. Eu creio, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito.